Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. É isso aí, 4 anos no ar. E para comemorar, né, nós unimos o útil ao agradável. Com o apoio do Instituto Valorize, nós aproveitamos a gravação da nossa pós-graduação Endurance, que estamos indo para a terceira turma, né, um sucesso total. E essa gravação é feita num estúdio profissional aqui em Campinas. E nós aliamos pré-aula, nós pegamos os professores, que são as autoridades maiores aqui, que vêm para desfrutar, para deixar a gente desfrutar de tanto conhecimento, de tanto conteúdo, e pegamos esses meia horinha, 20 a 40 minutinhos, para bater um papo com essas lendas vivas que vêm por aqui, para falar um pouquinho para vocês também do Resistência Podcast, que a ideia nossa é trazer de ciência de forma muito mais simples e prática, porque nossos ouvintes, além de profissionais da área, coaches, atletas, também tem pessoas que não são formadas, não têm a formação, mas que se interessam muito pelo conteúdo. Então a ciência tem que ser simplificada, mas é um princípio científico, né, do treinamento, da conscientização. Se você entender o que você está fazendo, a tendência de dar certo e fazer certo é muito maior. Então o podcast, o Resistência Podcast, tenta trazer o princípio da conscientização, trazendo de ciência de uma forma bem leve e bem legal. E hoje um dia especial, que eu estou com um amigo pessoal, um cara que eu admiro demais, de longa data, que a pandemia nos uniu, já passou aqui na pós-graduação, no podcast, já virou figurinha carimbada. Professor Fabrício Bosco, uma honra ter você aqui com uma via sacra, né, que parece que mudou a rota do seu voo. Mas para quem não te conhece, que vai voltar nos episódios anteriores, dê as boas-vindas e passa um pouquinho da sua capivara aí pra gente começar a falar sobre periodização depois. Fala aí, Sandrão, tudo bem, cara? Primeiro eu quero te agradecer demais pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento. Eu tenho um carinho muito grande por ti e, por óbvio, eu aceitei essa atividade mesmo depois dessa luta toda que foi chegar em Campinas, que parecia ser tão fácil. Pra quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bosco, eu sou formado em Educação Física na Unicamp, fiz bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado lá na Unicamp. Trabalhei em Campinas por 5 anos na Metrocamp, e aí depois eu prestei alguns concursos públicos, passei em 3 concursos, passei em Jundiaí, passei em Santos, na Unifesp, e passei lá na Federal de Pelotas, e acabei escolhendo para o Rio Grande do Sul. Então, esse ano, agora em 2024, em agosto passado, eu completei 15 anos no Rio Grande do Sul. Lá eu construí residência, construí um grupo de pesquisa, constituí família, e hoje eu tenho um grupo de pesquisa lá desde 2010, eu cheguei em 2009, 2010 eu abri o grupo, me inscrevi como docente na pós, me credenciei na pós-graduação. Então, hoje eu faço atividades de ensino, ministro diversas disciplinas na graduação e na pós-graduação, atividades de pesquisa, sou orientador de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Publico razoavelmente bem na área, assim, em diferentes setores da educação física, e também atuo na extensão universitária. Tenho vários projetos de extensão, e um desses projetos é o Remar para o Futuro, que a gente forma jovens remadores aí no Brasil. E aí depois a gente pode aprofundar a logística, como que funciona, enfim, falando em periodização plurianual. Se a gente chegar até lá, dá pra gente conversar bastante sobre isso usando os exemplos do Remar. Então esse é o Fabrício, que hoje tem atuado na área de educação física com o mesmo prazer e a mesma paixão de 20 anos atrás. E com uma didática maravilhosa, né, que é uma das qualidades que a gente consegue juntar aqui, né, Fá? Porque assim, na pós-graduação a gente consegue trazer muita gente que é da prática, mas que a gente tem ainda o amor, a paixão pela docência, né? Porque hoje em dia eu vejo muita gente tecnicamente muito bom mesmo, o cara estuda, mas quando não tem o brilho nos olhos para ensinar, aquela vontade, não é apaixonado pela docência, esse canal de transmissão não faz com que chegue com aquela magia para o aluno. E um dos grandes vantagens que eu vejo aqui do Instituto Valorize é que, além da gente estar na prática, na área, a gente é apaixonado pela docência. Então, isso facilita para quem está nos ouvindo. E uma coisa legal, cara, é que assim, quem quiser saber sobre o projeto
do remo, né? Nós gravamos um podcast sobre o resultado que o Fabrício alcançou nesse projeto, né? Resultado dos magníficos. E quando ele vem para cá, eu falo, caramba, tanta coisa legal que eu sou fã dele. Então, assim, tem um livro do Fabrício de HIIT, cara, que, assim, sem sombra de dúvidas, é o melhor livro de HIIT que eu já li, que eu já aplico. O livro se resume ao que eu falei. Ele tem muita ciência, tem muita coisa relevante ali, mas tem uma didática que é aplicável. Você lê, você vai lá. Então, assim, eu indico para vocês o livro do Fabrício sobre HIIT, é fantástico. Mas hoje, como ele falou, a temática é pós-graduação, periodização. Nós estamos aqui antes da aula da pós-graduação. Vamos começar daqui uma horinha e vamos bater um papo com você. Fabrício, começando do começo, para o cara que é atleta também, além dos professores que estão nos ouvindo, né? Então, assim, o que significa e o que é periodização para o cara que não sabe, não entende, e para os caras para dar uma cutucadinha, que tem gente já até virou, de repente teve uma fase aí que falou, não precisa, não existe periodização, e eu falo que eu concordo, principalmente quando quem tem isso aí é os caras que vão competir contra meus atletas. Aí eu acho lindo que eles achem isso, né? Muito bom, Sandrão, muito bom, cara. Você sabe que na minha consultoria, uma das principais perguntas que eu faço é: quando serão as competições? Eu não consigo organizar processo de treino para atletas sem saber quando são as competições, se eu quero fazer isso de modo a melhorar o desempenho competitivo. Porque melhorar o desempenho físico é uma coisa, melhorar o desempenho competitivo é outra coisa. Então, para quem não está familiarizado com o termo periodização, a gente considera que é a organização em longo prazo das cargas de treino, estruturadas essas cargas em períodos específicos. Então, a gente divide todo o processo de treino, do começo ao final, em períodos, e esses períodos têm características específicas que têm a função de aumentar a forma física, ou, como diria Matveev lá, a forma desportiva do atleta. Então, a ideia é que a gente possa, do ponto de vista macroestrutural, organizar o processo de treino em diferentes períodos. E aí já fica uma primeira observação. Se você, ao longo de uma temporada competitiva, faz treinos muito semelhantes, se você faz rotinas muito parecidas durante todo o processo, bom, aparentemente não está acontecendo a periodização do processo de treino. E aí, hoje está muito claro para a gente, na literatura científica, que existe uma grande verdade, que é periodizar é melhor que não periodizar. Essa é uma verdade que quase não tem refutação. Qual é o ponto-chave que é discutível? Qual o modelo de periodizar? Então, isso não está claro na literatura, o que é melhor. Por óbvio, como já diria também Matveev e outros caras muito importantes na área, o processo de periodização das cargas de treino é um processo que envolve ciência, mas também envolve habilidade técnica profissional. Então, a gente precisa, e isso que algumas pessoas mais cientificistas têm problema, né? É entender que existem as evidências científicas e elas estão ao nosso favor, e não a gente deve ser escravo dela. Então, a gente usa as evidências para tomar a decisão. O famoso estado de arte, né? A gente precisa trabalhar com uma prática que, na minha opinião, faz muito sentido, que a gente chama de prática baseada em evidência. Então, a gente tem quais são as melhores evidências disponíveis sobre o assunto. Eu já dei uma evidência. Periodizar é melhor que não periodizar. Bom, aí eu preciso entender como que o profissional, né, gosta de trabalhar, quais são as suas preferências, qual é a tua experiência, porque tu tem uma carreira gigantesca. Então, ao longo da tua carreira, foi testando diversas formas de organizar as cargas de treino. Então, você sabe o que funciona melhor, o que funciona pior na tua realidade, considerando os lugares que os teus atletas treinam, o calendário brasileiro de provas. E aí, por óbvio, o terceiro pé dessa prática baseada em evidência está relacionada com os interesses, os desejos, os anseios, as expectativas do seu atleta. Então, o que a pessoa, que é o foco central do processo, tem de interesse em toda essa estrutura? Então, a prática baseada em evidência vai considerar quais são as melhores evidências, qual é a experiência, a perspectiva do treinador e qual é o ponto de vista, as expectativas, os anseios
do atleta ou da pessoa que está treinando para melhorar o seu desempenho esportivo. Porque senão a gente vira escravo da última evidência. Né? Acabou de sair um artigo, aí todo mundo vai para um lado. Aí alguém grita, acabou de sair outro artigo, aí corre todo mundo para outro lado. Bom, mas o que sustenta a sua tomada de decisão? Então, na periodização do processo de treino especificamente, a gente usa as evidências científicas, que são muito relevantes, para melhorar a nossa tomada de decisão, organizando ao longo do tempo as cargas de treino organizadas em períodos distintos, de acordo com o calendário competitivo especialmente. Perfeito, Fabrício. Muito bom a introdução nossa. E às vezes o que muita gente se apoia é sobre a individualização da responsividade de cada atleta, né? Então esse é um ponto interessante, mas de novo, né? A gente não pode ficar refém disso e não é um artigo, uma evidência. Isso faz parte do que você falou do estado de arte, de você entender cada um. E eu vou até mais longe. Quando a gente pensa em periodização, a gente faz uma analogia vulgar com a palavra de planejamento. Se você vai para administração, para qualquer parte, uma das características de planejamento é a flexibilidade. Então, assim, é aquilo que você falou. Então, não é porque cada um responde de um jeito que não dá certo, que você não precisa planejar e que o planejamento não seja flexível de acordo com a capacidade que o estudo de quem está tomando conta do processo, né? Na verdade, é exatamente o contrário, né? Porque você planifica o processo de treino, você tem a possibilidade de conseguir uma maior adaptabilidade, né, neste processo de treino. Então, se você não planifica esse processo, se você não organiza as cargas de treino em períodos, quando acontecem situações que a gente não espera, mudança de calendário, lesão, overreaching não funcional, a gente fica perdido no processo. Porque você não consegue ter aquela macrovisão da estrutura. Agora, quando você tem uma macrovisão de uma estrutura pronta e acontece algum tipo de incidente, a possibilidade de ajuste, né, de reorganização das cargas é muito melhor. Perfeito. Então, faz parte da natureza desta planificação em longo prazo ser flexível para se adaptar às diferentes realidades. E aí, fazer um parênteses rápido, a gente tem usado o termo individualidade biológica como desculpa para fazer o que a gente quer que seja feito do jeito que a gente acha, sem considerar que todas as pessoas humanas tecnicamente têm as mesmas vias energéticas, usam os mesmos substratos e respondem, agora sim, mais ou menos da mesma forma. Então, a gente deveria trabalhar considerando que esses processos devem respeitar elementos internos, por óbvio, né? Capacidade de recuperação, capacidade de trabalho individual, mas também a macroestrutura competitiva, as datas dos calendários. E o ótimo exemplo que eu gosto de dar para as meninas, especialmente lá do remo, é que algumas elas começam a treinar muito cedo e aí tem problemas com síndromes menstruais, desconfortos nos seus períodos menstruais e com muita frequência eu digo para elas, bom, e se a tua competição mais importante coincidir com um período pré-menstrual que você não fica confortável? Você vai colocar tudo por água abaixo? Então, é importante que a gente respeite as individualidades, mas entenda que a gente tem uma margem de manobra para poder, evidentemente, superar. E para terminar este exemplo da individualidade, por muitos anos, a gente percebia que havia pessoas, e há pessoas mais ou menos responsivas ao treino. Mas um ponto-chave, especificamente no treino de endurance, que a literatura tem observado, é que por muitos anos a gente prescreveu utilizando, especialmente treinos de intensidades mais altas, né, as intensidades associadas ao VO2 máximo. E desconsiderou o que a gente chama de reserva anaeróbia de velocidade. Então, pessoas com a mesma velocidade ou a mesma potência associada ao VO2 máximo podem estar em percentuais diferentes dessa reserva anaeróbia de velocidade ou a reserva anaeróbia de potência. E aí, por que elas respondem de forma diferente? Porque o estímulo aplicado não tem a mesma carga para pessoas distintas. E aí elas vão responder de forma diferente. Mas o problema não é a pessoa, nesse caso. O problema é que a parametrização da carga ela está feita de forma relativa ao indivíduo de modo diferente. E aí elas vão responder de forma distinta, né? Por óbvio.
Perfeito, Fabrício. Muito bom. Você vê como a gente se bobear aqui, a gente se empolga e vai tecnicamente, mas a ideia do podcast é isso mesmo, é dar um insight para quem está pegando, mas não perder a qualidade da ciência, porque estamos com referências, com doutores aqui, o papo é bom. E, Fabrício, eu também não gosto muito de receitas prontas, mas assim, para trazer uma visão para a pessoa que treina, que é você como treinador, qual o período mínimo, pensando em esportes de endurance, o cara começando, atleta amador, que você fala, cara, isso é o mínimo que para você organizar decentemente alguma coisa, periodizar, e qual assim, nossa, esse período seria dos sonhos, esse é um tempo legal que seria o ideal? Sandro, é multifatorial essa resposta, tá? Então já peço desculpa de início por causa disso. Mas se uma pessoa sai de um estado sedentário, ok? E ela quer fazer, por exemplo, recreacionalmente uma prova de 5K, eu vou dizer para ela que ela precisa próximo de 4 meses para conseguir sair de um estado sedentário e cumprir uma prova de 5K com qualidade. O que para mim é qualidade? Ela conseguir do começo ao final e terminar bem, não ter que ir para o hospital depois. Porque, bom, tu conhece, tem pessoas que se empolgam demais para conseguir terminar uma prova e aí depois tem desidratação profunda, tem inflamação crônica, tem uma série de desfechos que acabam precisando de atenção médica, que não é o que a gente quer para o atleta recreacional. Então eu diria para ti, bom, para o indivíduo que quer brincar de competir, e eu curto muito essa ideia de brincar de competir para quem é sedentário, é que 4 meses é um período ok, se ela não tiver condições crônicas associadas. Porque isso pode atrapalhar um pouco o processo. Se ela tem que perder muito peso, se ela tem que ganhar muita força, aí muda um pouco a taxa de resposta, diríamos assim. Mas para mim, 4 meses é um período ok para organizar um treino bem legal, periodizando adequadamente para a pessoa conseguir completar uma prova de 5K aí com conforto. E o sonho de consumo, assim? Uma pessoa que te... Não existe. Pessoal, tô deixando bem claro que quando eu sou convidado e vou aos podcasts, todas as perguntas que eu não gosto que façam para mim, eu faço aqui hoje, né? Não, para esse mesmo caso hipotético, sonho de consumo são 6 meses. Em 6 meses eu tenho absoluta convicção que uma pessoa sai de sedentária para cumprir uma prova de resistência de curta distância com qualidade. Aí, por óbvio, se a gente quer falar em performance, bom, eu vou ter que dizer para ti, eu preciso do dobro do tempo de período preparatório geral, né, que eu preciso de um período pré-competitivo de pelo menos 2 meses, aí o tempo vai aumentando, né? Idealmente, a gente consideraria aí perto de 10, 11 meses para o cara fazer, por exemplo, uma ação silvestre com qualidade. Perfeito, Fabrício. A gente pensa muito igual, é isso mesmo, eu coloco em xeque porque, na verdade, assim, como é planejamento e organização, quanto mais tempo as pessoas nos derem, mais chance de êxito a gente tem. Depende do objetivo, a gente deu um exemplo, o Fabrício também, acho que a menor periodização que eu fiz, não gosto, mas foram 3 meses, para alguém que já tinha um lastro, assim, para organizar razoavelmente, mas tudo depende, né? O cara, se não escolher uma prova de 5 km, escolhe 42, você tem que falar não pro cara, porque você coloca a vida dele em risco, em xeque. Então, é isso, né, Fabrício? Quanto mais possibilidade ele nos dá, menos a pessoa tende a sofrer, né, Fabrício? Então, assim, se a pessoa te der mais frequência semanal para organizar e mais tempo, a chance de êxito é maior, não é? E eu acho que é essencial o treinador ter a maturidade profissional de falar, não, para esta prova ou para este perfil competitivo, esse tempo que você me entrega não é suficiente. Então, não, eu não organizo o treino. Vou dar um exemplo paralelo. Com lutador, eu falo com frequência não. Tem cara que me procura com menos de 12 semanas, 3 meses. Eu falo, não, eu não vou encostar a mão no teu processo de treino, porque eu posso mais atrapalhar do que ajudar. E se der alguma coisa errada, eu vou acabar querendo assumir uma responsabilidade que não é minha. Entende? Então, em modalidades de endurance, a gente vai organizando as cargas de treino. Os meninos do Remo, para mim, são um ótimo exemplo. A gente vai organizando as cargas de treino, aplicando, porque a gente está trabalhando com formação esportiva. Então, a competição não é o mais importante. É o lastro que vai construindo. Exatamente. Agora, se a pessoa vem numa estrutura de trás para frente, é porque tem 2 grandes grupos. Tem a pessoa que chega para mim e fala assim, eu quero começar a treinar para poder brincar de correr. Esse é um tipo de pessoa. E tem outra que vai chegar e vai falar, olha, eu quero correr tal prova. Isso aí. São contextos completamente distintos. Porque quem chega e fala, não, eu quero começar a criar o hábito para isto, não tem
um horizonte claro de quando tem que estar pronto. Agora, quando a pessoa chega com uma data pronta, bom, a gente tem que ponderar as variáveis de uma forma distinta. E aí o treinador tem que ter maturidade para saber se isso é plausível ou se não é. E por óbvio dizer, bom, a gente pode entrar nessa prova, mas não vai completá-la como deveria ou como gostaria, mas é um processo. E, reforçando o que eu disse, na minha opinião, Sandro, a competição ela tem um efeito pedagógico muito grande. Isso. Sabe? Então, as minhas experiências ao longo da vida têm mostrado, e aí eu não estou falando de evidência científica, estou falando de experiências ao longo da vida, tem mostrado que o ambiente competitivo nos ensina muito. Então, se fazer presente em competições é bastante importante para ganhar maturidade atlética. E aí tem uma função muito importante do treinador, que é acolher o indivíduo que não vai ter uma boa performance, mas mostrar para ele que ele pode aprender com aquele processo. Aprender a conseguir manter um pace sob pressão, aprender a conseguir controlar seus sentimentos e as suas emoções quando está numa situação desfavorável, conseguir aprender como que o seu corpo responde sob pressão nas provas de endurance. Então, para mim, a competição tem um ambiente, assim, tem uma pegada pedagógica muito grande. Mas a gente não quer sempre só aprender, né, rapaz? Ganhar também, assim, ter... E ganhar a endurance, de novo, tem uma característica muito diferente para mim, que é ganhar de si mesmo, né, para essa galera, né, que treina e compete recreacionalmente. Então, o ambiente competitivo, para mim, ele é muito pedagógico, assim, ele ensina muito, mas ele não deve ser nosso mestre. Sim. O ambiente competitivo é nosso escravo. A gente que tem que saber escolher como ele vai nos ajudar no processo. Porque senão as pessoas vão cada vez mais se afastar disso e aí perde o brilho. Perfeito, Fabrício, muito bom. E assim, a vontade é ficar conversando, trocando ideia aqui. A gente tem menos tempo, então vou mandar com o assunto, já que você mandou muito bem. Então você falou de maneira grosseira, a gente pode falar periodização e organização de cargas de treino. Para quem está nos ouvindo e não tem essa familiaridade com o treinamento, com a ciência do esporte, resume carga de treino de uma forma prática para o atleta que está nos ouvindo. Como assim organizar a carga de treino? Mas o que é carga de treino? De forma prática, um negócio que não tem consenso nenhum, né? É engraçado isso. Mas, de novo, eu vou falar que a carga de treino ela tem duas características. Ela pode ser avaliada de forma interna e de forma externa. Então, a carga de treino é o quanto aquele tipo de... Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Estímulo estressa o organismo. Tá? Para mim, para o Fabrício, essa é a noção de carga de treino. O quanto o estímulo impacta o organismo, estressa o organismo. Se a carga de treino é alta, o impacto no organismo é grande. Se a carga de treino é baixa, o impacto no organismo é pequeno. E aí, é claro que uma mesma carga externa, por exemplo, eu quero que a pessoa gire em tal wattagem ou em tal velocidade, é um dos componentes da carga de treino. Porque, eu quero que o indivíduo treine, por exemplo, a 90% do limiar anaeróbio. Para ele rodar 20 minutos, a carga de treino é baixa. Mas se ele tiver que rodar 3 horas, é provável que a carga de treino fique moderada alta. Então, a carga de treino ela é composta por aspectos internos e externos. Ou seja, para resumir a resposta a ti, carga de treino é o estresse que o corpo sofre decorrente do estímulo que é dado a ele. Para mim, essa é a noção mais adequada de carga de treino. Perfeito, Fabrício. E aí, complementando com o que você falou com excelência, aí a gente vai para Turíbio, 1984, e cada estresse gera uma adaptação, né? Uma resposta adaptativa que condiz com o tamanho do estresse que foi aplicado. E quando a gente fala estresse, para quem está nos escutando, às vezes acha que estresse é só negativo, é uma coisa que vai ficar estressado. Estresse é uma resposta esperada que vai provocar adaptação, e a adaptação é a melhora, ou, se você passar do ponto, também pode ser pior. Então fala um pouco sobre estresse e essa relação, se faz sentido o que eu falei. Claro, faz super sentido. Se pegar os primeiros estudos do Rancelli,
a gente observa lá da Síndrome Geral da Adaptação que o estresse, né, é um estímulo que permite com que o corpo, tendo condições ambientais favoráveis, possa se recuperar. Então, quando você aplica um estresse, esse estresse ele deve ser manejado para que tenha uma magnitude, né, para que tenha um tamanho que o corpo consiga assimilá-lo. Porque quando você aplica um estresse, quando você estressa o organismo, e esse estresse é demasiado, o organismo ele entra numa situação de prejuízo, a fase de alarme, de prejuízo, que pode demorar muito para se recuperar. E aí a gente discute isso na aula no modelo de cargas concentradas, por exemplo, de resistência, na periodização com cargas concentradas de força. Porque o modelo contemporâneo, ele trabalha com o estresse acumulado, que é diferente da organização, por exemplo, mais tradicional, que a gente tem a organização mais distribuída dessas cargas de treino. Então, quando você concentra, né, um impacto muito grande no corpo, tu promove um estresse muito elevado. E isso só deveria ser feito com atletas que têm a capacidade de absorver uma carga de treino, né, acumulada, melhor desenvolvida. Então, o estresse está associado com você conseguir gerar um estímulo que vai prejudicar o organismo. O estresse, ele prejudica o organismo. E por que é importante entender isso? Porque a dose de prejuízo que a gente causa no organismo, ela tem que ser controlada para permitir que tenha condições ambientais de melhora. E o que eu estou falando de condição ambiental de melhora? Basicamente, recuperação e nutrição. Então, se você aplica uma carga que é altamente estressante e o organismo não tem tempo de descanso e nem de nutrição adequados, esse estresse vai virar um dia estresse, né? Vai gerar prejuízo. Então perde a homeostase e vai gerar disfunção. Agora, se você aplica um estímulo que gera um estresse, e esse estresse tem uma magnitude, né? Tem um tamanho adequado, e o organismo, nesse caso o indivíduo que é fisicamente ativo, consegue se alimentar e descansar adequadamente, ele tem a possibilidade, de acordo lá com os estudos Yakovlev, lá da década de 50, de supercompensar. E aí ele vai se recuperar em um nível superior ao anterior. E aí o processo de estresse, descanso, estresse, recuperação é que vai melhorando a capacidade funcional do organismo. Que serve desde o modelo animal, com o gatinho, o camundongo, até atletas olímpicos. Sensacional, Fabrício. E aqui, ó, pra vocês que eu vou ficar 20 minutos só conversando com esse cara aqui, cara. Já fui, ó lá, o cara já tá fazendo sinal, não vou parar não, aqui eu vou tocar, porque ó o cara aqui, ó. Produção, não vou perder essa oportunidade não, puta papo gostoso. Antes era boteco, né? Agora tô velho, não era boteco, eu tenho que fazer chazinho. Mas, Fabrício, sensacional. Isso, assim, o que você elucidou perfeitamente, remete a um conceito que muitas vezes dá errado, só não dá errado graças à perfeita capacidade de adaptação que o corpo humano tem, e aí tem um monte de profissional ruim se vangloriando e postando ainda, porque qualquer estímulo gera adaptação, e Jesus é tão bondoso com a gente que em vez de você morrer, acontece, você se adapta, né? Mas são erros comuns que a gente vê da pessoa que treina sem um profissional da área. Por exemplo, eu vejo dois extremos, né? Vamos pensar na corrida, que talvez seja um exemplo prático pro cara. O cara que chega todo dia, vai dar aquela trotadinha ou aquela caminhada em volta do parque, corre a mesma distância, a mesma velocidade, na mesma toada, e não gera um estresse para provocar uma adaptação, então ele quase que chega num ponto e fica ali estagnado por ali. E o contrário, o cara que nunca fez nada, de repente, eu vou começar. Aí todo dia ele vai para o mesmo parque, só que todo dia ele fala, eu vou bater o recorde de ontem, e de ontem, e de ontem. Então a gente tem os dois extremos, não é? Você não vê assim que é um erro muito comum do cara que fala, vou começar a treinar? Eu concordo contigo. Vou pegar o primeiro exemplo. O cara que sempre faz o mesmo tipo de rotina. Um ponto central é entender por que isso acontece. Qual que é o objetivo dele? Se o objetivo dele não é melhorar desempenho físico e nem desempenho esportivo e apenas ter um estilo de vida ativo, tá tudo certo. Mas ele não pode querer esperar melhoras.
certo, Sandro? Então, agora, se ele quer esperar melhora, é importante ele ter ciclicidade, progressão e etc., como a gente está dizendo anteriormente. E no outro extremo, a gente tem o problema da transcendência. O que é o problema da transcendência? Nós temos o anseio de sempre sermos melhor que ontem. Aquele papo de 1% melhor, saca? Que faz sentido, isso, mas no processo de organização das cargas de treino, às vezes a próxima sessão ser regenerativa é o melhor. Porque ela permite recuperação e você regenerar os seus tecidos biológicos para estar num nível superior nas próximas 48 horas. Então, eu particularmente acho que quando o profissional ele é responsável, ele consegue dosar essa carga de treino de forma adequada e responsável. E muitas vezes o maior desafio é encontrar atletas e pessoas que fazem exercício que depositam, né, as suas confianças, enfim, os créditos no treinador. E pensam, bom, eu vou fazer o que o treinador está pedindo, eu vou fazer o que o treinador está querendo de fato. Porque assim, eu não sei os teus atletas, mas eu já lidei com pessoas que fazem muita coisa por fora e aí isso dificulta bastante o processo. Demais, Fabrício. É, perfeito. E acho que é importante falar também, porque às vezes as pessoas que nos ouvem aqui, eles associam ao resultado, à melhora, quando você fala, só uma competição. Mas assim, periodizar, até quando o objetivo é a saúde, você melhorar a saúde, você tem essa ondulação de cargas que pode ser mais eficiente, inclusive para a saúde. Porque às vezes o cara fala, não, eu não quero competir, então eu posso fazer isso. Não. Você pode periodizar com o objetivo de melhorar a sua saúde, emagrecimento, né, Fabrício? A periodização do processo de treino, como eu disse no começo da nossa conversa, ela é melhor do que não periodizar. Eu não estou falando em nenhum desfecho específico. Em qualquer situação, periodizar é melhor que não periodizar. Então, mesmo se o objetivo seja melhorar a qualidade de vida, mesmo que o objetivo seja melhorar parâmetros relacionados à saúde, ter um processo de treino periodizado, ou pelo menos planificado, é melhor do que não tê-lo. Então, de fato, fazer buscando melhoras, periodizar esse processo sempre vai gerar benefícios superiores. Perfeito. E aí, para organizar tudo isso no papel, a gente precisa de variáveis, né? Porque essa variável que vai ser o meio de comunicação da gente com o atleta, com o aluno, do professor. E quando a gente pensa em variável e disposição de carga, periodização, grosseiramente a gente se fala em volume, intensidade, e eu gosto de falar até em densidade também. Traduz esses temas e como que ele se encaixa no processo de cargas e periodização para quem está nos vendo aí, Fábio. De modo geral, se a gente for avaliar na perspectiva de uma periodização tradicional, por exemplo, primeiro, antes disso, né? Volume é o quanto daquilo você faz, né? E intensidade está associado com qual é o impacto disso, o quão forte é aquilo que você está fazendo, então, de forma muito grotesca. E densidade é quando você faz um negócio que é muito forte num tempo menor. Então, se você pega a mesma quantidade de estímulo e dilui, a densidade é menor. Se você pega essa quantidade e empacota, a densidade é maior do treino. Então, nessa perspectiva, de modo bastante aproximado, a gente começa a distribuição dessas cargas com uma intensidade menor no começo do processo e com volumes maiores. E conforme a gente vai se aproximando de eventos competitivos, idealmente a gente vai diminuindo este volume, essa quantidade, e vai aumentando essa intensidade dos estímulos aplicados. Portanto, para que a gente tenha essa dinâmica de ciclicidade, que a gente chama de interdependência, volume e intensidade, é importante ter algumas datas para que a gente possa ou marcar competição teste, ou marcar a avaliação, né, que seria como uma data-chave. E o processo de organização do processo de treino, portanto, ele vai sempre privilegiar, num modelo mais tradicional, começar com mais quantidade, mais volume, e ao longo do processo a gente vai aumentando a intensidade. E aí, perto de eventos competitivos, normalmente a gente diminui bastante o volume, né? E a discussão da intensidade ela é paralela. Alguns trabalhos vão sugerir que mantém a intensidade com volume mais baixo, outros vão dizer que também diminui a intensidade no modelo de taper, né, ou de polimento. E aí, por óbvio, a gente vai pensar que a densidade da carga de treino
é uma terceira variável, como você disse, embora não seja consensual, ela acontece muito, né, que é o quanto eu desempacoto essa intensidade ao longo do tempo. Né? Qual que é o grande ponto-chave da densidade? Muitas vezes a gente consegue otimizar o processo de treino com densidades maiores. Né? Se eu tiver um treino que é mais denso, muitas vezes eu preciso de menos tempo para poder me dedicar àquele tipo de treino. Essa é a parte boa. Qual é a parte ruim? Eu tenho que ponderar o descanso subsequente. Porque treinos mais densos demandam, né, necessitam de um tempo de recuperação um pouco maior. Perfeito, e tudo se encaixa, né, Fabrício? Então, assim, basicamente, voltando nas perguntas que eu não gosto que façam para mim, que eu aproveito para fazer para você, né? Até porque não tem resposta pronta, mas quando a gente fala em volume e esporte de endurance, a gente pensa ou em quilômetros ou em tempo, certo, Fabrício? E assim, qual que é o seu xodó, com o que você gosta mais de trabalhar, ou por que você gosta às vezes com tempo, às vezes com distância, você mescla os dois, e por quê? Porque isso é uma discussão vulgar, mas assim que o pessoal se faz, né? Então, volume é distância ou tempo, qual dos dois você prefere, por quê, ou em quais ocasiões? Cara, essa é uma discussão que eu tenho muito com as pessoas, porque eu não sou direto do endurance, né? Eu não vivo cotidianamente as diversas modalidades de endurance, eu tenho um recorte muito específico, e eu digo para ti que não tem resposta pronta. Então, o primeiro ponto é, para o atleta experiente, falar em distância faz mais sentido, tá? Para o atleta inexperiente, falar em tempo faz mais sentido, porque ele não tem ideia da magnitude. Se você falar pro cara lá no remo, você vai rodar 9 quilômetros hoje, o cara não tem ideia do que é isso. Agora, se você falar, não, você vai remar por 45 minutos de forma contínua, ele consegue entender o que é isso. Então, depende muito para quem que a gente está fazendo essa comunicação. Pessoalmente, agora é o recorte do Fabrício, eu gosto de pensar no tempo. Porque, para mim, faz mais sentido. Entende? Mas para quem vive no cronômetro, com o cronômetro na mão, ou corredores ou ciclistas, pensar na distância faz mais sentido. Por quê? Se você é corredor, você está mais habituado com essa escala específica de quilômetros. O que não é a mesma coisa para um cara que é ciclista. Que a magnitude da escala é diferente. Para ti cumprir, sei lá, 20 quilômetros é uma coisa. Para um ciclista, cumprir 20 quilômetros é completamente diferente. Então, quando eu falo tempo de esforço, eu reduzo todo mundo na mesma duração de estímulo. Por isso que eu estou dizendo, para o atleta experiente, distância faz mais sentido. Para o iniciante, na minha opinião, tempo faz mais sentido. Concordo plenamente, a gente tem muita empatia, né, de hoje, né, de sempre, e acho que uma coisa que é relevante, porque assim, o treinador, o coach, a hora que a gente analisa os dois, então a hora que você está montando, na sua cabeça é muito claro, ó, esse cara vai fazer isso, mas uma coisa que faz sentido também, eu gosto muito de trabalhar com tempo, pra gente que trabalha com planilhas em massa, com atletas amadores, então é mais fácil você equalizar o processo trabalhando com tempo, porque se de repente você fala assim, o cara vai fazer uma meia maratona, e aí eu quero dar um treino longo de 20 quilômetros, e se o cara corre a 8 de pace, velho? Quanto tempo esse cara vai demorar para fazer um treino longo de 20 quilômetros? E às vezes o cara que corre a 4 de pace vai ser rapidinho, então ele pode ser, fica mais fácil, principalmente quando você trabalha com massa, com esporte amador, você aí que tá aluno da pós-graduação do Instituto Valorize ou quer entrar na próxima turma, quer alavancar sua carreira, o seu negócio, você tem que ter também uma noção de empresarial, de gestão, né, Fabrício? E é aquele lance, Sandro, a pessoa que é o primeiro slide da minha aula. A pessoa que a gente quer dar treino não é a pessoa que paga o nosso treino. Saca? Então, eu quero dar treino para o atleta que pensa em quilômetros. Mas quem paga minhas contas é a pessoa que pensa em minutos. Então, por óbvio, a gente precisa ponderar qual é a melhor forma de comunicação. Né? E aí ajustar essas formas de comunicação. E para mim isso é individualidade. Perfeito. Sacou? Para mim isso é individualidade. Como que eu comunico com a pessoa a tornar essa mensagem
né, mais sensata e fazendo mais sentido para ela. Impecável, Fabrício. E agora a gente já indo para os momentos finais, já que a gente saiu do volume, já vamos para a intensidade, já que a gente destrinchou um pouquinho o volume, e a intensidade, se é o quão difícil, né, o quão forte foi, como você falou, quais as formas de medir a intensidade ou de propor a intensidade para o atleta? Fala um pouco desses tipos de variáveis em relação aos esportes de endurance, pode falar genérico ou escolher. Eu trabalho com 3 formas de manejar a intensidade. E aí, de novo, são discutíveis, cada uma tem a sua perspectiva. Então, voltando a essas 3 formas, eu trabalho com parâmetros subjetivos de intensidade. Como a pessoa sente o que ela está fazendo. E aí eu quero fazer um alerta, Sandro. Muitos colegas, eu rodo o Brasil dando aula, enfim, trabalho muito com personagens, e eu ouço muito de colegas treinadores dizendo assim, como o meu aluno é iniciante, eu uso escalas de percepção subjetiva de esforço. Eu quero dizer que isso está errado. Porque, como o seu aluno é iniciante, ele não sabe o modo como o corpo dele responde à carga de treino. Então, trabalhar com parâmetros subjetivos é deveras impreciso, porque ele não sabe como ele responde. Não se conheceu ainda, né? Está se conhecendo. Claro, os parâmetros subjetivos eles são excelentes para atletas que já são experientes. Porque tu é um cara que tem 40 e poucos anos de idade, é altamente experiente. Então, quando você fala, não, isso aqui tá forte para mim. Se a gente for avaliar consumo de oxigênio, outros parâmetros, pô, de fato, tá próximo do que ele tá falando. Pro iniciante, não tem a menor ideia. Então, o primeiro grupo de parâmetros que eu trabalho são os parâmetros subjetivos. Escalas de percepção, especialmente, eu particularmente gosto muito da escala 0-100. Que eu vou mostrar na aula, inclusive. Aí a gente tem os parâmetros que são objetivos. Nos parâmetros objetivos eu trabalho com 2 grupos. Objetivos fisiológicos, os parâmetros objetivos de natureza fisiológica. Especificamente trabalho com frequência cardíaca. Tem um monte. Tem concentração de lactato, tem consumo de oxigênio, mas eu particularmente trabalho com frequência cardíaca porque eu estou mais próximo da realidade. Se você for lá no meu laboratório, tem gente fazendo pesquisa com consumo de oxigênio, com concentração de lactato. Hoje a gente vai ter medida de concentração de lactato aqui, mas não é prático no cotidiano. Frequência cardíaca é muito prático no cotidiano. Você tem cardiofrequencímetro de cinta que tem uma precisão superior a 98% em comparação com o eletrocardiograma. Não dá para acreditar na frequência cardíaca de relógio. Mas de monitor torácico é muito preciso. E aí a gente tem os parâmetros objetivos que são mecânicos, que envolvem velocidade, a wattagem, a voga, né, ou o ritmo de remada. Então, eu particularmente, quando vou falar de intensidade, penso em 3 grupos de parâmetros. Subjetivos, objetivos fisiológicos e objetivos mecânicos para prescrição dos treinos. E aí, de novo, de acordo com o meu cliente, eu escolho uma dessas diferentes formas para fazer a prescrição da intensidade de treino. Perfeito, você vê, né? Com a distância que a gente tem, e não é empatia, né? É ciência, a gente fala a mesma coisa, às vezes muda os nomes, como a gente pensa igual, né? Que segue a mesma linha, né? Então eu chamo de subjetivos, físicos e biológicos, que é exatamente a mesma coisa, e de novo, né, Fabrício? Pra gente fechar aqui, o papel do treinador, do professor, é cruzar as 3 variáveis para montar, ver se está dando certo a evolução da carga de treino, a progressão de carga, e quando o atleta se conhece a ponto de ele mesmo, sem você pedir, você parametrizou por uma métrica, física, biológica ou subjetiva, ele está em cima da bike, ele começa por conta, pensar que nota eu tô dando, minha frequência cardíaca tá tanto, e meus watts tá tanto, esse cara vai decolar, né? Aí a nossa função é, de fato, voltar no começo, que é organizar as cargas de treino em períodos, porque o manejo da intensidade já está muito bem incorporado pelo próprio cliente, pelo próprio atleta. A gente consegue distribuir de uma forma mais racional, mais sensata, a partir, inclusive, da consideração do feedback do aluno. É porque a gente tem uma forma de planificar, mas nós não somos o organismo que está sofrendo o estresse. Então a gente precisa trabalhar também, lembra que eu falava lá da prática baseada em evidência? A gente precisa trabalhar também com o input, né, desse tipo de variável, que é como que o atleta está se sentindo neste processo de treino. Então a gente organiza considerando o indivíduo, e um atleta maduro é aquele que consegue contribuir
positivamente nesse processo. Porque também tem aqueles que só atrapalham, né, cara? Que só reclamam, tá tudo ruim. E aí, bom, isso é uma outra conversa. Fabrício, foi sensacional, cara, muito bom. E a gente vai ficar aqui, acho que mais de 6 horas juntos agora. Então, assim, essa palhinha para quem tá com vontade, eu queria que você se despedisse falando pro pessoal que ainda dá tempo, né, de entrar nessa terceira turma para não esperar a quarta, porque eu falo assim, ó, eu não sei Isso aí. quantos turmas vão ter a possibilidade de estar nata dos professores, assim, porque daqui a pouco começa a fracionar, diluir os professores, e a gente tem os melhores profissionais da área do Brasil, você tá no meio deles. Então, lembrando que você dá a terceira aula para essa turma, eles já tiveram aula com o Paulo Pereira, com o Dudu, que foi um show aqui, tiveram aula, a próxima aula é com o Herbert e com o Guilherme de Agostinho. Então, assim, e você? Então, enquanto a gente tem as primeiras 4 aulas que embasam tudo para entrar nas minhas aulas, de que eu falo sobre corrida, do Cadu Polazzo, que é o técnico da seleção brasileira de mountain bike, o Márcio Lázaro, o Cris Solac, enfim. Então, se despeça dando um conselho para o pessoal que está e agradecendo ao Instituto Valorize por essa oportunidade, que gostou do podcast, quer saber mais sobre a aula, o quão a pena vale a oportunidade que nós não tivemos, né? Nós tivemos que galgar na raça, eles têm. Então, obrigado, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo e dá esse comentário final. Valeu, Sandrão. Pra mim, quem sai na frente é quem é lembrado. Não é o contrário, né? Quem sai na frente é quem é lembrado, cara. E aí, eu tô falando especificamente de posicionamento no mercado, saca? O pioneiro é o cara lembrado. Pra você tirar essa diferença depois, é muito difícil porque tem muito mais gente concorrendo. E eu aprendi na Unicamp, cara, que pessoas que estudam com excelentes profissionais são aquelas que conseguem ditar como que o mercado vai funcionar. E eu não tenho dúvida que ter aulas com esses caras que você citou, que são excelentes, tanto como atletas, pesquisadores, treinadores, ajuda a gente entender um panorama muito amplo e ditar por onde o mercado vai caminhar. E aí, Sandro, quando você se torna referência, muda substancialmente o valor que você tem para aquele contexto, para aquele cenário. E quando muda o valor, tu pode mexer no preço do jeito que você quiser. Porque o que interessa é o valor que você tem na área. Então, eu falo em todas as aulas que eu vou ministrar que eu faço parte da pós-graduação do Instituto Valorize por vontade. Porque eu tenho o privilégio de não participar se eu não quisesse. Em todos, inclusive. Como sabe, eu tenho outras atividades, enfim. Mas eu estou aqui porque eu acredito no projeto. Um projeto que muda a forma que as pessoas entendem a prescrição de treino e a forma que elas realizam a prescrição de treino. Então, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas se transformam ao longo do processo, tornando-se cada vez mais competentes, assertivas e entregando intervenções profissionais de alta qualidade. Então, fica aqui o meu convite também. Me parece que conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém vai tirar da gente nunca. E para quem está vindo de baixo e tem pouco dinheiro, conhecimento é uma das únicas formas de virar a mesa desse jogo. Então, ninguém te tira e te ajuda a ter ganhos financeiros maiores. Assumindo que a gente tem um corpo de excelência profissional, para mim a chance de sucesso de uma pessoa que entra numa pós-graduação específica, nichada no mercado, tem grandes chances de se dar bem ao longo da carreira. Fabrício, meu irmão, muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.